A gente vai conversar agora com a infectologista da Redditor, a doutora Raquel Morrec. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto que vai gerando uma dor de cabeça que a gente estava começando a esquecer, mas que volta mais uma vez. A minha primeira pergunta para a senhora é em relação ao que a gente sabe até agora sobre a gravidade dessa variante, porque em relação a mutações, a gente estava acompanhando, ela bate ali na frente como a disparada que mais teria passado por esse processo. Boa tarde, Rafael. Vamos lá. É o seguinte, toda variante de preocupação, ela é seguida através da quantidade de mutações e o quanto ela altera ou não a resposta imune, altera ou não a ação clínica do paciente com sintomas e sinais diferentes, ou ela altera a resposta vacinal. E se isso vai repercutir com aumento de transmissão ou aumento de transmissão sustentada comunitária, aí ela passa a ser de interesse e não de preocupação. Então, é um segmento. Você põe uma variante em preocupação, depois ela pode virar uma variante de interesse ou de segmento, que é os casos das outras que ficaram, quando ela já tem uma transmissão sustentada comunitária naquele país onde ela foi encontrada. Doutora, quando a gente olha para essas mutações, está falando de uma outra variante e dentro da variante ali existem as mutações. Nessa específica, essa variante que nós estamos falando agora, essa mutação, quando a gente encontra ali, nela especificamente, está naquele ponto de encontro, naquela chave que o vírus conecta para ter acesso ao nosso corpo. Imagino que isso é mais preocupante. Então, chama-se proteína spike. Você tem as mutações e cada vez mais. Então, essa variante foi encontrada em torno de 50 mutações. Ela tem 50 formas de capacidade de entrada nas células para levar ao quadro de doença aquele indivíduo. Então, é uma variante de preocupação porque a gente ainda não sabe quanto ela é transmissível, o quanto ela é letal, o quanto ela é de gravidade ou não. Isso só semana a semana, de acordo com a resposta. O que a gente tem é, se ela, além dela ter sido encontrada num caso que não tem antecedente, que nem foi na Bélgica, a gente ter casos encontrados no país tendo resposta de transmissão interpessoal dentro do país, não relacionado ao país de origem inicial, né? Isso é uma gravidade, já passa a ser de interesse e ela tem que ser mais rápida analisada a sua ação de sinais e sintomas e gravidade. Doutora, trabalhando com o cenário que nós temos até hoje, que é máscara e vacinação, é a única forma de, nesse momento, nós trabalharmos e evitar esse contágio. Então, você viu, ela foi uma paciente que não tomou a vacina. Muitos dos países americanos e europeus, eles são contra a vacinação, porque eles falam, se tomar vacina eu vou apresentar, por que eu vou tomar? Então, eles não entendem que a vacinação, ela vem para diminuir gravidade, diminuir a mortalidade e diminuir até sequelas daqueles quadros. Então, a vacina, ela é para isso. O problema é que a vacina, ela, de acordo com a resposta que a gente tem da ciência, a gente está precisando cada vez de mais doses para ter uma ação imunogênica boa de resposta quanto às mutações. Então, é uma corrida paralela. Nós temos resposta imunológica e controlar as mutações desse vírus na comunidade. Só com máscara, só com distanciamento e vacinação em massa, acima de 80%, 90% da população nossa, tá? Que a gente vai conseguir controlar a transmissão comunitária. Doutora, agora usando a sua experiência, acompanhando todo esse processo, a senhora acredita que em quanto tempo nós vamos ter uma resposta para saber se as vacinas já aplicadas hoje ao redor do mundo serão ali o suficiente para bloquear e impedir os casos mais graves dessa variante? Olha, o que a gente vê é o seguinte, os estudos eles andam de acordo que a vacinação ela é feita. Então, mostrou agora que há uma queda imunológica em maioria da população a partir de 5 a 6 meses da vacina, por causa da frequência ainda da transmissão, ainda nos nichos comunitários. Então, houve agora uma necessidade, e o Brasil
como um país que adere muito à vacina, isso é uma beleza, é uma honra para nós, você ter que fazer a sua terceira dose a partir de 5 meses. Então, o que a gente precisa? As pessoas me perguntam, o que é importante, então? O que eu preciso? Use a máscara. Se você tiver fator de risco, se você tiver uma certa idade, a sua vacinação está perto dos 5 meses, você tem que se cuidar, você tem que continuar tendo distanciamento e continuar usando as máscaras. Vai ter uma luz no fim do túnel, eu conto com isso, porque a gente tem, paralelo, tratamento agora eficaz com antivirais que estão já começando a nos ajudar a diminuir também a presença desse vírus, não só ter resposta imune. Tá ótimo. Doutora Raquel, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A preocupação continua, mas é bom trazer esses primeiros esclarecimentos para quem está acompanhando e começa automaticamente a gerar um nível de ansiedade. A gente vive num momento ali menos tenso da pandemia, mas não dá para bobear em nenhum momento. Muito obrigado pelo tempo, doutora, e a disponibilidade.